Boa tarde a todos. Bem-vindo a essa nova edição do Webinário IPEA. Hoje teremos a apresentação de um estudo muito interessante que avalia o primeiro concurso nacional unificado da magistratura do trabalho, tá? Um estudo encomendado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao IPEA, e meus colegas Alexandre Cunha, o coordenador do estudo, Tatiana Silva e André Campos, hoje farão a apresentação desse estudo, tá? Que contou com uma equipe que inclui outros colegas, tá? E o Alexandre vai fazer essa apresentação. É um estudo muito interessante, eu tive o prazer de ler hoje à tarde o estudo e é muito completo, exigiu um esforço intelectual muito grande, envolveu também muitas bases de dados, tal. Como vocês poderão ver, é um estudo bem completo. Começar o Alexandre, eu passaria a palavra para o Alexandre Cunha, depois passarei a palavra para o André Campos e, no final, a Tatiana Silva falará por último. E, após a fala da Tatiana, eu abrirei para as perguntas. As perguntas poderão serão escritas no chat e eu lerei as perguntas para os apresentadores. Tá bom? Então, por favor, Alexandre, a palavra está com você. Obrigado, Danilo. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, que nos foi feito pelos coordenadores do webinar IPEA, para nós estarmos apresentando aqui hoje o livro, né, que acaba de ser publicado faz 1h30 que ele foi posto no ar, denominado o primeiro concurso público nacional unificado da magistratura do trabalho. Esse é um livro que reúne um conjunto de notas técnicas que foram publicadas pelo IPEA entre o final de 2020 e o início de 2021, fazendo uma análise de diferentes aspectos do primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho. Como muito bem referiu o Danilo, esse foi um pedido, né, feito pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, para que nós procedêssemos a essa avaliação do concurso, em virtude de um interesse especial que o tribunal tinha em entender como esse concurso havia funcionado, que tipo de seleção ele havia proporcionado, muito em virtude do fato desse ser o primeiro concurso público nacional para a carreira de magistrado que foi feito no Brasil. Tá? Mesmo os ramos federais da magistratura, né, como é o caso da Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, assim como a Justiça Federal comum também e muito embora a Constituição, desde a emenda constitucional de 45 de 2004, obrigue a que os concursos públicos desses ramos federais da magistratura façam concursos nacionais unificados, nenhum havia sido feito antes desse. Essa foi a primeira iniciativa de execução de um concurso nacional unificado para preenchimento de cargos de magistrado. Até então, na Justiça do Trabalho, os concursos eram regionais, cada um dos 24 tribunais regionais do trabalho fazia concursos para preenchimento das vagas havidas na respectiva região, assim como todos os concursos para juiz federal, na Justiça Federal Comum, sempre foram organizados pelos 5 TRFs, para preenchimento de vagas ocorridas dentro, né, de cada TRF. Nunca foi feito um concurso nacional unificado para juiz federal. A Justiça do Trabalho foi pioneira, portanto, em unificar o concurso, e muito embora essa fosse, né, um ditame constitucional, não foi sem polêmica que esse processo aconteceu. Né? Houve um debate muito importante sobre os ganhos e perdas que adviriam desse movimento, né? Foi controversa a decisão dentro da corporação,
e daí a iniciativa, né, do Tribunal Superior do Trabalho, então, de patrocinar a produção de um estudo que permitisse, né, estabelecer uma comparação entre o que foi esse concurso nacional unificado e os concursos regionais que haviam sido feitos anteriormente até então. Então, essa é um dos capítulos, inclusive, que compõe o livro, né? Uma comparação entre o concurso nacional unificado e os concursos regionais feitos nos 10 anos anteriores, e uma análise um pouco mais, né, pormenorizada de como foi esse concurso, né, que tipo de prova foi aplicada, que tipo de candidato essa prova pretendia selecionar. Esse é um outro capítulo que compõe o livro, bem como análises detalhadas sobre o perfil tanto dos candidatos quanto dos aprovados e o efeito discriminatório que a prova teve, as provas tiveram nas diferentes etapas do concurso, em transformar um determinado perfil de inscrito num determinado perfil de aprovado, que é bastante distinto, né, do perfil do inscrito. Então, existe também uma série de outros capítulos também que compõem o livro, lidam com isso, né? Qual é o perfil do candidato que se inscreve no concurso, qual é o perfil do candidato que é aprovado no concurso, como é que é a discriminação, a transformação de um perfil em outro foi ocorrendo etapa por etapa do concurso. Qual é, portanto, a trajetória que conduz mais provavelmente a uma possibilidade de aprovação nesse concurso, qual é o investimento que esse concurso requer do candidato para que ele obtenha uma aprovação, são pontos fundamentais, né, do conjunto de artigos, né, de 5 artigos que compõem esse livro. Então, o livro acaba de ser publicado, né, uma publicação conjunta entre o IPEA e o IPCIG, porque o projeto foi inicialmente financiado, né, por meio de um termo de execução descentralizada celebrado entre o TST e o IPEA, mas esse termo de execução descentralizada já se encerrou e já há 2 anos, né, o Tribunal Superior do Trabalho mantém um acordo de cooperação técnica com o IPCIG e, portanto, né, no contexto dessa cooperação com o IPCIG que a publicação acaba de ser feita. Então, foi publicada, né, no site do IPC agora, 1h30 atrás, está disponível já ao público. As notas técnicas que deram origem aos diferentes capítulos já haviam sido publicadas anteriormente, também estão todas disponíveis, né, para quem quiser acessá-las no site do IPEA. Eu queria mostrar o livro aqui, mas eu não estou conseguindo de jeito nenhum compartilhar o arquivo aqui para mostrar o livro, Daniela. Então, eu acho que enquanto eu resolvo isso, a gente vai avançando, aí no final a gente mostra o livro então para o público, para quem quiser dar uma olhada na cara dele. Mais uma vez, né, eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade que a gente tem aqui hoje de apresentar esse produto, né, cumprimentar os meus colegas, né, André Gambia Campos e Tatiana Dias Silva, que compuseram, né, junto comigo, a equipe de técnicos do IPEA que trabalhou na produção desses textos e desse livro, junto com pesquisadores, né, de outras instituições que se juntaram a nós por meio do PNPD, né? Especialmente gostaria de agradecer também publicamente ao professor Fernando Fontainha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a professora Luciana Mussi, do CEUB, e o professor Isaac Reis, da Universidade de Brasília. E com isso eu encerro a minha fala. Um pouco a ideia, né, da tripartição que a gente fez, Danilo, seria, né, de que eu faria essa apresentação inicial do que é esse livro, né, de onde ele vem, do que ele significa, e que o André e a Tatiana fariam uma apresentação, né, de dois capítulos constitutivos da obra, né, o André mais tratando essa questão da seletividade que o concurso proporciona, né, na transformação de um determinado perfil de candidato num determinado perfil de aprovado, e a Tatiana trabalhando especificamente a questão da análise de como o concurso atuou
no preenchimento das vagas, reservadas, né, raciais no concurso, que teve algumas peculiaridades importantes. Então, muito obrigado. Com a palavra, André. Bom, todos conseguem me ver e me ouvir? Tranquilo? Maravilha, excelente. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse debate, nesse webinar, coordenado aí pelo Danilo Coelho, nosso colega do Rio de Janeiro, e agradecer muito aqui a presença e toda a participação do Alexandre dos Santos Cunha, Tatiana Dias Silva, a todos os nossos colegas que participaram desse esforço muito bem sucedido de análise de um evento que realmente a gente estava conversando um pouco aqui no início, aparentemente não há tantas análises assim, pelo menos no debate brasileiro, né? Ou seja, o processo seletivo via concurso público é uma coisa que a gente sabe que é antiga, né? Principalmente dentro da máquina federal brasileira, mas análises e análises tal como foi produzida aqui nesse esforço coordenado pelo Alexandre Cunha, essas análises não são tão comuns assim. O esforço foi muito interessante. O que eu vou trazer aqui, na verdade, é só alguns pontos para debate, porque eu acho que o material é muito rico, né? E quem tiver, enfim, interesse, basta clicar, acessar. Há muita informação, muito debate, muita discussão sobre o concurso público no sentido polissêmico, assim, né? Vários pontos de vista. Realmente é uma riqueza, assim, é um tipo de objeto social que é social com S maiúsculo, assim, ele permite análises do ponto de vista, tudo bem, jurídico, sociológico, econômico, da ciência política, da antropologia, tanto é que o time de pesquisadores que veio aqui aportar conhecimentos e aportar debate foi bastante diversificado, bastante rico, de várias instituições, o Alexandre acabou de mencionar aqui. E o material está tudo lá, assim, tem muita coisa interessante para ser debatida. O que eu levantaria, assim, seriam basicamente dois pontos. E, na verdade, são duas espécies de agenda de pesquisa que estão colocadas e, particularmente, rememorando todo o processo de construção da pesquisa, que é o que eu acho que eu posso trazer de novo aqui, a gente fica lembrando, depois que passa uma pesquisa, a gente fica rememorando vários aspectos do que a gente fez, do que a gente poderia ter feito, de como é que os debates caminharam, como é que esses debates poderiam ter caminhado, de como foi a recepção por parte de quem encomendou o estudo, né? No caso, a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT, como é que poderia ter sido essa recepção, como é que poderia ter sido esse diálogo, mas e aí eu fico pensando, na verdade, no que ainda há para se fazer, né? E muita coisa, claro, certamente, até porque a magistratura do trabalho está elaborando aí, tem outros processos seletivos públicos né, para realizar. Mas eu destacaria duas coisas. Primeiro, realmente, é uma coisa que a gente andou conversando aqui no início desse bate-papo. Falta análise sobre processos seletivos públicos no Brasil. A gente sabe que tem instituições especializadas na elaboração, né, ou pelo menos na realização de concursos públicos, entre aspas, né? Poxa, a gente pode pensar desde a Fundação Carlos Chagas até a Fundação Getúlio Vargas, passando pelas fundações associadas a universidades federais ou estaduais. A gente sabe que, assim, há uma excelência, né? Há muito acúmulo na realização de processos seletivos públicos. No Brasil, instituições que estão aí militando nessa área há muito tempo, né? Há muito tempo e com grande maestria, proficiência, seja qual for a palavra que você queira atribuir. Agora, análise sobre como esse processo de fato vai se dando, não só como no dever ser, como ele está prescrito lá no edital, mas sim como ele se dá de fato, sim, ipsis literis, a cada passo, falta análise sobre isso, falta bastante análise. Eu acho que tem uma agenda de pesquisa. Claro, não se coloca apenas ao IPEA, ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, se coloca em geral, né? Mas para o IPEA eu acho que tem um campo realmente
de futuros trabalhos aí que não é trivial. Ou seja, é analisar um processo extremamente amplo, competitivo, demandante, ou seja, é um processo amplo sobre vários aspectos, né? E falta boas análises empíricas sobre essa questão, desses processos seletivos, inclusive que alimentam a magistratura e a magistratura do trabalho, como é o nosso caso aqui. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, só rememorando, aí é um conjunto, né? Na verdade, é um pupurri de questões. Mas eu acho que uma se destaca, e que foi ficando um pouco claro ao longo do processo da pesquisa, ao longo assim, de ouvir muito os demais colegas que participaram dessa pesquisa. Você tem um concurso público, entre aspas, do A, e você tem um concurso público do B, do C, do D, do E. Você pode pegar o alfabeto inteiro, se for o caso. O que se quer dizer com isso? Fundamentalmente, se quer dizer que o concurso que está lá no edital, ou nos editais que regulam, né, desde o ponto da chamada inicial até o que proclama o resultado ou que traz decisões após eventuais recursos, esse é um concurso que não necessariamente se reflete na prática. Por quê? Porque a gente observa ali que a banca examinadora ou a organização instituidora do concurso, eles estão realmente, como a Alexandre mencionou aqui, eles estão definindo um perfil prévio, né, de quem é a pessoa que eles esperam que vá se engajar nesse concurso e vá ser aprovado ao final de N etapas. É um concurso muito longo, né, com muito prazo, muito recurso envolvido, muitas etapas, muito deslocamento pelo território e por aí vai. A questão é, esse perfil não necessariamente conversa com o perfil que de fato chega ao termo do concurso, né, ao final do concurso. E algumas coisas aí, por exemplo, vou apenas trazer um exemplo, umas coisas que me chocaram bastante. Chocaram no bom sentido, mas uma delas, por exemplo, eu tinha ampla expectativa de início, no início da pesquisa, rememorando aqui todo o processo dela, de que uma figura profissional, e aí profissional no sentido, inclusive, da sociologia das profissões, da economia das profissões, por exemplo, como advogados, né, pessoas que militam na advocacia, privada, basicamente, né? 85% dos profissionais de direito são advogados no Brasil hoje, ou na advocacia pública. Eu tinha ampla expectativa de que esse tipo de profissional, não só pelos conhecimentos teóricos, que certamente eles têm, mas pelo conhecimento prático, que seja toda uma espécie de conhecimento que não é adquirido em 5 anos de direito, ou mais 2 anos de mestrado, ou 4, 5 de doutorado, mas é um pessoal que tem ali a barriga no balcão, literalmente, né? E milita numa área que conhecimento prático conta muito. Eu tinha ampla expectativa que esse pessoal, advogados, iam, na verdade, bombar no concurso. A cada fase, na verdade, eles iam se destacar. A cada etapa do concurso, eles iam se tornar prevalentes, né, esse tipo de profissional. E, na verdade, o que a gente observa é exatamente o contrário, né? Esse tipo de profissional vai perdendo espaço a cada etapa do concurso, a cada fase. Vai perdendo, realmente, os números de profissionais militantes na advocacia vão caindo, etapa a etapa desse processo seletivo. E um outro tipo de profissional vai se destacando, e que é o profissional que, eu não sei se tem exatamente a barriga no balcão, tal como os advogados, mas é um perfil de profissional que são, por exemplo, os analistas judiciários. Estão dentro do próprio Poder Judiciário, estão dentro do próprio Poder Judiciário do Trabalho. Né? É esse perfil que vai se destacando ao longo de cada etapa do concurso. E que raios, por que eu estou falando isso? Basicamente porque é só um exemplo de matizes de pesquisa que podem ser desenvolvidos para frente, na análise desse processo seletivo ou de outros que venham pela frente, que é, na verdade, uma conexão entre mundos aí, na verdade. Você tem um mundo profissional e você tem um mundo, por exemplo, do tempo do trabalho e do tempo do estudo. Por quê? Qual que é uma hipótese explicativa de por que os advogados vão perdendo espaço ao longo do processo seletivo? É basicamente porque eles trabalham muito, jornadas de advogados são amplas no Brasil, você pode olhar até por N fontes de informações, mas mais do que amplas, elas são absolutamente irregulares. E, assim, qualquer adjetivo que você, ou palavra que você, melhor dizendo, que você possa imaginar para irregular,
irregular talvez não no sentido da legal laboral, ou seja, talvez não haja nenhuma irregularidade no profissional autônomo, por exemplo, ou PJ, que é associado ou sócio de um escritório de advocacia privada no Brasil. Não é disso que se trata, mas é uma jornada cuja distribuição no tempo é absolutamente irregular, absolutamente descontínua, com picos de trabalho, jornadas sem trabalho. É uma coisa que, qual que é a questão? Provavelmente esse tipo de profissional não consegue se preparar. O tipo de preparação absolutamente constante, regular, contínua, que um tipo de processo seletivo como esse demanda. Muito ao contrário de profissionais como analistas jurídicos, por exemplo, analistas judiciários, melhor dizendo, perdão, que tem, por exemplo, também são profissionais que estão atuando nesse ramo, atuando nesse tipo de temática. Provavelmente é o pessoal que carrega o piano de boa parte das decisões do Poder Judiciário do Trabalho no Brasil, não só do Judiciário do Trabalho, mas do Judiciário em geral. E, não obstante, eles são assalariados. Ou seja, eles têm uma outra relação com o tempo de trabalho, com o tempo de estudo ou tempo livre, extra trabalho, se você preferir, que não é a relação estabelecida entre advogados. Esse profissional que é o profissional mais comum de toda a estrutura jurídica brasileira. Né? Olha, tudo isso aí pode parecer preciosismo, mas quando você entra lá nos números e começa a olhar, você começa a ver que a sua expectativa inicial de pesquisa, o recado é mais ou menos esse. Não necessariamente é o que você vai observar lá ao final da pesquisa. E mais do que isso, quem está organizando o concurso, seja organizando ou realizando, não necessariamente vai encontrar o perfil que espera, por exemplo, no edital de abertura desse processo seletivo. A riqueza da pesquisa empírica, eu acho, como essa que o IPEA realizou, talvez esteja um pouco aí, nesses exemplos. Que é apenas um exemplo, mas de como você consegue, na verdade, matizar, nuançar, trazer aspectos muito peculiares, que aparentemente parecem peculiares, mas que dizem respeito a uma realidade do trabalho e do mundo extra do trabalho que invade esse tipo de processo seletivo e que merece ser melhor analisada aí para frente. Falei muita coisa, não disse nada, mas o meu recado era mais ou menos esse. Agradeço muito a oportunidade e agradeço muito a organização, todo o esforço do Alexandre Quinn em coordenar uma equipe que era realmente impressionante. Assim. O resultado chegou a muito bom termo. Muito obrigado, agradeço. Obrigado, André. Passo a palavra agora para a Tatiana. Boa tarde a todos e a todas. Também faço as palavras da André e da Alexandre, agradecendo a todos a oportunidade, né, de estar aqui participando, compartilhando essa trajetória de pesquisa e também nos agradecimentos, né, a todos os colegas, pesquisadores e pesquisadoras envolvidos nessa pesquisa e também a toda a equipe do TSD, na MAT, que colaboraram e participaram ao longo desse desenvolvimento. Bom, eu me ative mais dessa durante a execução da pesquisa no tema da reserva de vaga dentro do concurso público, especialmente para a reserva de vagas para pessoas negras. Essa é uma agenda que eu já tenho acompanhado há algum tempo. Eu acho que já tem 10 anos, né? Eu estava agora pensando, olha, desde 2012 a gente fez pesquisa de campo, antes da existência da lei nacional, né, da 12.990, já identificando iniciativas em estados e municípios em relação a essa modalidade de ação afirmativa. Então, compartilhar essa trajetória de pesquisa, além do aprendizado, do convívio, né, com os colegas, demais pesquisadores do trabalho, também veio ao encontro dessa agenda que eu já venho acompanhando há algum tempo. Bom, então, as ações afirmativas no governo para reserva de vagas em concursos públicos, ela já vem desde 2002, mais ou menos, né? Embora a gente pense que é alguma coisa mais recente, mas ela já vem, as primeiras iniciativas foram de 2012, 2003. Em 2012, quando a gente fez um trabalho que também está disponível aí no site do IPEA, sobre o tema, já havia 4 estados e mais de 40 municípios com reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. Alguns também estendiam para terceirizados, contratação de prestação de serviços terceirizados, estagiários, entre outros. Esse processo ele se adensou a partir de 2014,
com a aprovação da Lei 12.990 para a reserva de vagas no Executivo Federal, que também vem acompanhada de outras institucionalidades, instâncias de poder. Né? Então, foi nessa época que o CNJ primeiro aprovou uma para o próprio corpo do CNJ, como outras instituições também do sistema de justiça, e em 2005 foi editada a resolução número 2003, que regula também a reserva de vagas no Poder Judiciário. Então, hoje, tem um estudo da Rebeca Igreja, né, e colegas, publicado na Flaxo, um estudo de 2021, que remonta à existência de 135 normas de reserva de vagas já em vigência no país. Acho que só de unidade federativa são 15 que já adotaram. Então, a gente está falando de uma oportunidade, né, com essa riqueza de dados, essas informações, para a gente analisar também essa política de ação afirmativa que já tem bastante tempo, que veio se adensando e assumindo outras configurações e institucionalidades ao longo do tempo. E uma questão especial de como essa reserva de vagas tem sido realmente efetiva na inclusão de pessoas negras. Então, foi a partir desse olhar que a gente foi analisar esse instrumento no concurso unificado. Então, tentando apresentar de forma muito breve, né, também está tudo disponível, a gente teve no concurso mais de 13 mil inscritos, sendo que 2.000 se inscreveram para a reserva de vagas, cerca de 2.000 candidatos. O concurso ele foi realizado com várias etapas, né? A primeira etapa objetiva, depois etapa discursiva, etapa de sentença, tem prova oral, e as avaliações tanto para pessoas com deficiências ou com a validação da autodeclaração racial, ao longo dos exames médicos também. Na primeira etapa, foram reservadas 200 vagas, né, para pessoas negras, porque a reserva de vagas ela tem que ser constante em todo o concurso, não apenas no final, né, para garantir que as pessoas elas participem, tenham pessoas assim, em quantidade suficiente para participar de todas as etapas. Então, na primeira etapa, que é aquela grande funil, né, como você sabe, de milhares para geralmente centenas ou poucos mil e poucos candidatos, foram convocados, tinham 200 vagas reservadas, foram convocados 268 candidatos e candidatas negras. Só que quando a gente vai fazer uma análise, que não, em geral não está tão explícita nos editais que estão disponíveis, né? A gente conseguiu fazer isso a partir das bases, e isso não é só uma questão do concurso aqui, do concurso certificado, mas de vários outros concursos. A gente verificou que desses 268 candidatos, 98 tinham pontuação acima da nota de corte, o que quer dizer que eles passariam independente da sua afirmativa. Então, das 200 vagas, apenas 170 foram preenchidos com candidatos que não passariam sem ação afirmativa, né? O que é o motivo da existência da ação afirmativa. Então, a gente já vê que desde a primeira etapa, a gente tem um subaproveitamento das vagas reservadas. Nesse caso, 85% só das vagas reservadas na primeira etapa que foram aproveitadas. E, diante tanto da dificuldade do concurso, da característica de ser um concurso altamente seletivo, né? Também dos elementos de reprodução do perfil que o André e o Alexandre colocaram, a gente vai tendo redução ao longo do tempo dos candidatos, né, de todas as categorias, tanto da ampla concorrência como da vaga reservada para negros e também para pessoas deficientes, para pessoas com deficiência. E o que nós verificamos no final, especificamente na vaga para negros, é que das 26 vagas previstas inicialmente, só foram aprovados 19 candidatos. Então, a gente não conseguiu preencher
as vagas reservadas para candidatos negros nesse concurso. Mas quando a gente vai fazer uma análise ainda mais apurada, a gente identifica que desses 19, 5 estão acima da nota de corte, ou seja, eles passariam independente da ação afirmativa. Então, se a gente for fazer uma análise mais rigorosa, a gente vai dizer que só 14 passaram em virtude da ação afirmativa, o que dá os 54% de aproveitamento das 26 vagas previstas. Só que o que é que acontece? Não só nesse concurso, como em vários outros, muitas vezes se aprova um quantitativo superior ao número de vagas previsto no edital de abertura. E foi o que aconteceu nesse concurso. Estavam previstas, se eu não me engano, foram 132 vagas, né, para o concurso, mas foram convocados ao todo 229 candidatos. Se eu já não tinha reserva, eu já não tinha candidato aprovado, né, os aprovados para as vagas do edital de abertura, ainda todas as outras vagas adicionais eles aconteceram sem a aplicação, né, pela ausência de candidatos aprovados da reserva de vagas. Então, se a gente for analisar em relação ao edital de abertura, ao invés dos 20% programados para a reserva de vagas, a gente só teve 10,6% de aprovados. E se formos analisar em relação ao total de nomeados, a gente só teve 6,1% de candidatos negros aprovados por reserva de vaga, diante de um percentual previsto, né, na resolução 203 do CNJ de 20%. Então, o problema da reserva de vagas, ele é uma análise, né, mais aprofundada do concurso, ele é ainda mais gritante e se coloca como um problema diante dessas normativas e da expectativa de a gente ter maior representatividade nos corpos burocráticos, especialmente aqui no caso do sistema de justiça e da magistratura. Estudos recentes e constantes, né, já tem 3 estudos do CNJ, mostram uma baixa representatividade, não apenas de candidatos negros, mas especialmente quando a gente vai fazer o cruzamento de mulheres negras também. No texto, a gente também vai falar sobre outros problemas, vamos dizer assim, inerentes para determinados públicos na condução do concurso, desde condições especiais, candidatos que solicitam, né, condições especiais em geral. Muitos deles são pessoas com deficiência também. E em relação a um exemplo assim, do caráter seletivo do concurso, que a gente teve cerca de 700 candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição, que acontece para aqueles candidatos que reportam baixa renda e inscrição no CAD único. Né? Mas desses candidatos, ninguém foi aprovado. Só foram 4 aprovados na primeira etapa, e 2 candidatas eram da reserva de vagas para negros, e no final ninguém foi aprovado, pelo menos no primeiro, né? Não foram, porque foi na primeira etapa. Então, isso mostra também esse caráter seletivo que a gente precisa analisar e pensar esse instrumento também do concurso público. Nós, durante está no corpo do livro, né, uma análise mais específica, e nessa nota também, nesse capítulo também sobre a reserva de vagas, uma análise, né, também desenvolvida pelo André, pelo Alexandre, sobre os custos do concurso. Então, além dos dados que das informações que tivemos, nós obtivemos, foi realizada uma survey com alguns candidatos e disso resultou algumas informações sobre os custos do concurso. Nós, recentemente, publicamos também um estudo mais detalhado, né, eu, André e mais umas colegas, a Adriana e a Carla, sobre essa questão dos custos, que a gente tem dividido em 2 categorias de custos. Os custos de preparação para o concurso e os custos de participação para o concurso. Os candidatos na survey, eles reportaram gastar em cerca de 36 mil, em média, para participar e se preparar para o concurso, custo total, né, para o concurso, uma mediana em 30 mil. Esses custos, nós cruzamos tanto essas informações da survey, como também grupos focais com os candidatos aprovados. Esses custos, eles se revertem
para cursos, materiais de estudo, avaliações simuladas, né, principalmente simulados, apoio profissional, que vai desde coaching a médico, a psicólogos e a fonoaudiólogos, as viagens também, né, e aí já fica no curso de participação, a renúncia parcial ou integral, né, que não está quantificada, mas é um custo indireto, né, não financeiro, né, ou pelo menos financeiro de aporte direto de recursos. Renúncia parcial ou integral de atividades laborais, e as preparações sucessivas. Né? Então, a maioria dos candidatos também reportaram que não era o primeiro concurso que eles fizeram. Né? A taxa de sucesso no primeiro concurso ela é relativamente reduzida. Dentro dos custos de participação, tem a questão do custo de deslocamento. Né? Então, esses candidatos tiveram que se deslocar várias vezes para Brasília, acho que 3 a 4 vezes para realizar as diferentes fases. Esses cursos envolvem tanto a estadia como até questões, vamos dizer assim, mais simples. Nos grupos focais, os candidatos reportaram a pouca antecedência da informação sobre quando eles deveriam ir, o que forçava eles a adquirir passagens mais caras. Além disso, você pode imaginar o candidato ou a candidata que tem responsabilidades familiares, como é que ele se organiza para isso? Para estar com diversas vezes durante um espaço de tempo presente em outro estado. Também, e como articula isso com suas atividades laborais, né? Já falou aí da figura dos advogados. Né? Então, como é que você consegue mediar tantas essa questão de deslocamento, principalmente se você tem um vínculo, mesmo que seja como assalariado ou como empreendedor, sabe, que está submetido a uma hierarquia, né, dentro de uma determinada organização. Você precisa dar satisfações, né, para essa hierarquia e conduzir essa realidade. Tem um estudo, acho que no livro está citado isso, um candidato local que ele disse que ele viajou para fazer o exame médico e encontrou em Brasília um médico do mesmo tribunal da cidade onde ele morava. Então, tanto viajou ele como viajou o médico para se encontrar para meia hora e voltar todo mundo. Ele disse, é um curso tanto para o órgão como um curso pessoal, um candidato de grande monta, né? Financeiro e não financeiro. E isso é realidade de uma série de outros concursos, principalmente desses concursos mais carreiras, né, de maior remuneração e prestígio. Bom, assim, para resumir, o que a gente tem falado quando a gente vai fazer esse tipo de análise? Recentemente, a gente publicou um boletim, né, um BAP, um boletim, um periódico do IPE, um número especial no periódico do IPE, que é chamado Boletim de Análise Política Institucional, onde tem um artigo também, né, detalhando mais essa questão dos cursos, dos concursos, em que a gente analisa uma série de experiências, informações sobre a questão da reserva de vagas e do perfil também de gênero e raça no serviço público. E o que eu tenho trazido nessas discussões, assim, para finalizar, é que a gente precisa pensar a questão da reserva de vagas e a efetividade da implementação dessa ação afirmativa em 3 escalas. Uma escala é o próprio instrumento da ação afirmativa. Então, quais são a forma como esse instrumento, né, de política ele está afinado, ele está sendo executado, como os gestores estão implementando isso de forma a garantir que vamos dizer assim, a legislação, as normativas sejam cumpridas e os resultados sejam alcançados. Então, a gente tem, por aí, a gente posso falar muito aqui, assim, de vários tipos de problemas. Desde da execução, por exemplo, de cláusulas de barreira que acabam limitando o número de candidatos às vagas reservadas, tanto de pessoas com deficiência como de membros ao longo do concurso, que é um instrumento que não tem justificativa para o caso da reserva de vagas, né, onde a gente quer mais candidatos cursando. A forma como algumas instituições, hoje a gente já tem muito, no governo federal já tem
institucionalizado, mas a gente começou o processo de reserva de vagas sem obrigatoriedade de comissões de heteroidentificação e o prejuízo que isso pode causar também na confirmação de candidatos que não correspondem ao perfil da ação afirmativa, até sistemas, até problemas também denunciados já em outros estudos, outras publicações, para difracionamento de vagas. Então, o concurso, a legislação ela fala de 3 vagas ou mais no concurso, a partir de 3 vagas é aplicada a percentual de reserva de vagas. Mas o próprio STF já ressaltou, já alertou, que os concursos não devem fracionar suas vagas por especialidades, por lotação, de forma a impedir ou dificultar, mesmo que não intencionalmente, a aplicação da reserva de vagas. Então, um exemplo desse tipo de problema são os cargos para docentes, em que a gente tem estudos, inclusive, que estão no próprio boletim, né, do colega Luiz Melo e da Vanessa Cassiotti, mas tem outros, Palma, e Vanessa Palma, que mostram milhares de vagas que não foram sequer reservadas. Aqui no concurso da magistratura, a gente está falando das vagas que foram reservadas corretamente e não foram preenchidas. Né? E a gente vai ter trazer essas discussões em relação a isso, que é um elemento que é o próprio os custos de participação no concurso. Mas eles estão falando de concursos para docentes de universidades federais e institutos federais que sequer reservaram as vagas por conta do fracionamento das vagas por especialidade do docente. Então, essa lei, a 2.990, é uma lei de 2014, é uma lei que, diferente da lei de cotas no ensino superior, ela tem prazo de vigência determinada, ela se encerra em 2024, e nós ainda estamos, em pleno 2022, enfrentando ainda editais, não especificamente aqui, né, também né, não estou falando em geral, né, de reservas, tanto no nível federal como no nível estadual e municipal, que não tem atentado para esse não fracionamento das vagas. E aí a gente, no caso aí específico de docentes, a gente ainda continua com déficit de reserva de vagas, né, anterior ao próprio preenchimento. Então, no âmbito, isso tudo para dizer que o primeiro nível de discussão sobre a efetividade dessa política dos concursos públicos, ela para um instrumento da ação afirmativa e na forma como a gente deve olhar essa operacionalização da ação afirmativa para garantir que essas desigualdades e essa má operação ela não comprometa os resultados da política. O segundo nível é o nível que eu antecipei aí, falando dos custos do concurso, é o nível do concurso público. O concurso público em si, não, tanto no concurso da magistratura, mas em vários outros, nas seleções, ele padece de uma série de problemas que estão dentro das instituições, dentro da sociedade, que acabam reproduzindo perfis que reforçam a desigualdade de gênero, desigualdade de raça. Então, a ação afirmativa ela é importante, ela é fundamental, mas ela é uma camada dentro de uma estrutura que acaba reproduzindo sempre o mesmo perfil e reproduzindo o mesmo padrão também de desigualdade na participação da burocracia. Então, a gente pensar na ação afirmativa sem pensar em rever esses processos seletivos e tentar democratizar esses processos seletivos, a gente não vai avançar nessa implementação. Então, isso envolve a gente repensar os custos do concurso, custos diretos, custos indiretos, envolve pensar que perfil é esse que a gente pensa para o servidor público de diversas outras carreiras, envolve pensar como disponibilizar e reduzir os custos para esses candidatos, como atrair candidatos de diferentes perfis para essas seleções. Ou seja, também usando a chamada, né, que o André fez, também aí a gente tem uma agenda ampla de democratização, né, do acesso, e aí eu falo não só para os perfis beneficiados das ações afirmativas, mas para a sociedade, para que a gente
possa avançar em burocracias muito mais representativas e muito mais plurais, que possam pensar e atuar e incidir em políticas públicas de uma forma muito mais ampla, né, e que nos aproxime das intenções de justiça social, de representatividade que nós pensamos, né, ao falar das políticas públicas. E o terceiro nível é o nível da instituição. Né? Então, é importante a gente ter ações afirmativas eficientes que realmente reservem as vagas, que realmente as vagas sejam preenchidas. Num segundo ponto, é preciso que a gente tenha concursos públicos mais democráticos, que permitam que um número maior e mais representativo da nossa sociedade possa adentrar as políticas públicas, não seja só sujeito das políticas, mas possam ser formuladores, implementadores, controladores. Mas também a gente tem que pensar em que burocracia essas pessoas vão trabalhar. E que burocracia que recebe esse público. Então, é preciso que essas burocracias também repensem o seu papel, né? Não de um ponto na gestão dessas pessoas, em garantir a oportunidade de capacitação, em garantir a oportunidade de treinamento, em garantir a oportunidade de progressão e promoção funcional para essas pessoas, garantir que a gente tenha esse grupo de beneficiários pelas reservas, ações afirmativas, ocupando os cargos em comissão, ocupando funções de poder. Então, criar essas estruturas. Para isso, a gente precisa trazer esse tema, o tema da democratização, o tema da igualdade racial, de gênero, para dentro das instituições. Né? Então, isso precisa estar fazendo parte da capacitação, da nossa formação, né, pensada para os servidores públicos. Isso precisa estar dentro dessa discussão. E precisa estar também, fundamentalmente, refletido de forma intencional, de forma estruturada e institucionalizada nas políticas públicas que vão ser ofertadas para a sociedade. Né? Então, esse processo ele se fecha aí e se retroalimenta. Né? Então, de você ter um ciclo aí do que eu tenho chamado as burocracias antirracistas. Né? A gente também poderia dizer antissexistas e antidiscriminatórias de uma forma mais global. E que possa pensar também isso dentro do próprio ciclo das políticas públicas. Aí eu digo que essa questão do antirracismo como diretriz, ela precisa ser um elemento estruturado. Né? Não basta, né, como já disse Angela Davis, não basta não ser racista, não discriminar. É preciso ter um programa estruturado dentro das instituições para que tanto para a gente enfrentar essas desigualdades, tanto no corpo, na gestão do pessoal, né, no corpo funcional, como também na promoção e na oferta dessas políticas públicas. Isso envolve desde ter esse recorte, essas diretrizes nas suas avaliações das políticas, nas suas auditorias, na forma, né, que os beneficiários avaliam também as políticas. Isso precisa estar de uma forma estruturada, organizada. Né? A gente tem algumas iniciativas, como que a gente pode falar aí depois, ao longo do debate, né, se for o caso. Mas a ideia, então, voltando ao livro, participar dessa pesquisa e fazer um pouco dessa análise nos permite também adensar essa pesquisa, essas reflexões e trazer também contribuições não só para a carreira específica, né, e a análise específica que está sendo colocada, mas também que podem apoiar outras instituições, outras carreiras, outros organizadores de concurso e a sociedade também a cobrar ampliar o controle social sobre esse tipo de iniciativa. Então, desculpe aí se eu me estendi muito, agradecer mais uma vez a oportunidade e ficar à disposição aqui para os comentários do debate. Obrigado, Tatiana, obrigado, Alexandre e André Campos, né, pelas excelentes apresentações. Agora, vamos passar aqui para a parte de debate. Tá? Eu ia pedir para a audiência
fazer perguntas, comentários, tá? E sempre colocando para todos. Dessa forma, todos poderão ler as perguntas e comentários, tá? Por enquanto, não tem comentário e perguntas, mas eu tenho várias, tá? E os comentários, na verdade, perguntas e sugestões para futuras pesquisas, tá? E aí eu vou começar. Eu não vou fazer perguntas. Eu acho que as perguntas que eu vou fazer, sugestões, não são dirigidas a cada um de vocês. Quem quiser pode falar, tá? Mas aí eu vou começar. Eu primeiro assim vou voltar no início, né? Fazer uma crítica ao André um pouquinho, porque o André ele falou apenas de um ponto, mas a pesquisa é muito extensa. Então, assim, ele só mostrou um pouquinho da pesquisa, que é um ponto interessante, mas tem milhares. Então, pessoa só olhando o comentário do André não tem a ideia do que é a riqueza da pesquisa. Então, ele foi muito modesto na hora de falar, ele participou de vários capítulos. Já a Tatiana falou bastante das pesquisas, com bastante profundidade. Então, só um comentário, André, que eu vou te dar mais espaço para você falar sobre as outras partes. E aí então agora é uma pergunta, uma sugestão, eu queria que o André elaborasse. Seguinte, uma característica que eu acho, o Alexandre, né, porque eu acho que a pergunta nesse caso será mais para os dois, e depois eu tenho uma pergunta para a Tatiana. Um ponto que eu acho muito rico e que a Tatiana comentou que é o survey sobre os custos dos candidatos para fazer o concurso. Isso aí eu acho bastante inédito e muito interessante mesmo, tá? E aí o seguinte, eu reparei que quase 20% das pessoas inscritas para o concurso se ausentaram, tá? Até onde eu li do estudo, eu não vi uma análise sobre os ausentes. E aí é possível que a ausência esteja relacionada à questão dos custos. Então, como a Tatiana falou, nos grupos focais, você ter que viajar para Brasília, também tem a questão do preparo, né, Tatiana? A pessoa vai lá, opa, tem que fazer a prova oral, tem seus receios de fazer o concurso e tal. Isso tudo deve influenciar a ausência. Eu gostaria de entender o perfil desses ausentes, tentar ver o que explica. Por exemplo, a distância a Brasília, por exemplo, será que isso explica? E outras questões mais. Então, eu acho que é um ponto que eu acho que assim, é um campo muito, eu acho um ponto muito interessante para ser explorado, tá? E eu vou deixar. E agora eu vou fazer uma pergunta para Tatiana. Tatiana, eu reparei que as comissões praticamente não têm mulheres, né, entre os membros titulares. E assim, várias pesquisas têm mostrado que quem avalia, a característica de quem avalia importa. Isso não é um resultado recente, isso é conhecido, né? Questão do Tribunal de Júri. Então eu fico surpreso, tá? Que o Tribunal Superior do Trabalho não se atenou a essa questão, dado que eles trabalham com um tribunal, então sabe que existem milhares de pesquisas mostrando que a característica de quem avalia tem impacto no resultado final. Então, por exemplo, na prova oral, para minha surpresa, não tinha nenhuma mulher. E no relatório, vocês fazem questão de. Eu não vi a conclusão, mas dentro do relatório vocês comentam isso. Tá? E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso tal, e também saber o seguinte: a minha dúvida que eu fico também é o seguinte: qual era a proporção de negros, já que não tinha. Então, na prova oral, não tinha nenhuma mulher. Nas outras comissões de outras provas, de 5 avaliadores, só tinha uma mulher. O resto tudo homem. Aí eu fico curioso para saber qual é o percentual de negros nessas comissões. Né? Então, isso com certeza tem impacto de quem avalia e de quem está sendo avaliado. Né? Você olhar aquelas pessoas. E uma outra coisa também é o concurso nacional. Isso também deve ter impacto, né? Se por exemplo, a comissão é formada por pessoas do Sudeste, Sul, e aí chega uma pessoa da região Nordeste com sotaque e tal. Será que ele
acha que pode ser discriminado, ou então aquele que está avaliando pode discriminá-lo, tal. Será que isso tem impacto? Então, isso eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, tá bom? É isso. Não sei, Alexandre quer começar falando? Não, pode começar, André. Vamos lá. Pô, Danilo, agradecer muito a sua leitura atenta de todo o material, e suas questões são realmente super pertinentes, né? Assim, na minha fala aqui eu procurei só fazer um exercício de memória de pesquisa, que a pesquisa, os resultados públicos oficiais estão lá, né, nesse material riquíssimo aí que pode ser analisado por todo mundo que estiver assistindo essa apresentação ou esse vídeo futuramente. Então, nesse exercício de memória de pesquisa, eu só gostaria de lembrar algumas coisas. A gente produziu muito mais material, mas muito mais do que foi incorporado. Todos os pesquisadores produziram muito mais do que certamente foi incorporado. Uma das coisas que foi produzida foi justamente um perfil desse pessoal que se inscreveu e desistiu. Assim, antes de. Não compareceu à primeira etapa do concurso, que é a prova objetiva, né? Que é uma espécie de grande filtro que você tem né? A partir daí você tem uma redução muito expressiva no número. Se você tinha mais de 13 mil candidatos, de repente isso daí cai drasticamente após a prova objetiva. Só que 20% dos inscritos, desses 13 mil e tantos, sequer apareceram para a prova objetiva. A gente fez uma análise desse pessoal e realmente tem um perfil específico, não é aleatório, tá? Tem vários atributos observáveis que são típicos desse pessoal, que realmente se inscreveu no concurso, pagou caro para se inscrever na maior parte das vezes, quando não foi beneficiário da isenção de taxas, e, não obstante, não apareceu para fazer o concurso. E tem um perfil específico, foi produzido, mas não foi incorporado nesse material final por conta de espaço, basicamente por fôlego para levar adiante essa análise. Mas, insisto, é uma outra agenda de pesquisa super interessante que se abre aí. E segundo ponto, sobre os custos, realmente. A gente começou parte desse esforço de pesquisa aqui por meio de registros administrativos, de vários tipos. E a gente foi tentando concatenar, claro, dentro de todas as limitações, inclusive legais, dado a natureza da informação e a natureza da regulação sobre a informação. A LGPD está aí para a gente debater, mas a gente foi concatenando diversas fontes administrativas, inclusive do próprio certame, do próprio concurso público, né, que foi disponibilizado de forma muito restrita e muito cuidadosa pela ENAMAT para a equipe de análise aqui, né? Mas a gente chegou ao final e a gente viu que, de fato, uma informação-chave realmente é o custo. Você tem um custo temporal envolvido nesse concurso que não é trivial, é um concurso muito longo, né? Tanto é que essa questão do tempo livre, ou entre aspas, tempo extra-trabalho para Não me estudo. permite interromper, André, porque você já disse várias vezes que o concurso é muito longo, é importante a gente pontuar quão longo ele é. Ele levou 2 anos. 2 anos, muito bem lembrado. Assim, o número exato é esse. E E é uma questão absolutamente não trivial. E junto com esse custo temporal, tem um custo realmente financeiro orçamentário para quem está se aventurando por esse caminho, né? E que também não é trivial. A gente foi fazer um pequeno survey, olha, e com todos os problemas de um survey com autorresposta que a gente tenta reequilibrar a posteriori por meio dos atributos observáveis de quem respondeu e quem era que deveria ter respondido. A gente tentou fazer esse equilíbrio aí para mitigar minimamente o vieses de autorresposta, mas, claro, tem vários problemas aí que a gente pode debater. Mas isso foi um esforço muito meritório aí da equipe de pesquisa, que realmente se dispôs a levantar uma informação que, olha, desculpa, mesmo nos estudos que estão surgindo aí, essa informação não existe. É o tipo de análise que o IPEA fez que realmente é muito inédita. Levantar custos temporais e extratemporais, monetários, financeiros, qualquer que for a natureza, de participação num certame tão importante quanto esse. Mas, tudo isso daí é memória de pesquisa, é tudo que eu posso trazer aqui nesse momento. Os resultados realmente estão lá e vale a pena dar uma olhada. Obrigado. Tati? Vou falar sobre as comissões, né? Essa observação é pertinente, né?
realmente não é raro você ter comissões só compostas por homens, né? Eu não tenho essa informação, tinha essa informação sobre cor ou raça, mas em geral também não é raro só ter homens brancos também. E em relação, e isso com certeza, né, tem esses impactos, e foi também reportado, né? Candidatos reportam, não só nesse, mas eu tenho tido a oportunidade de participar de outros debates sobre concursos em de outras carreiras, inclusive do sistema de justiça, essa existência de comissões sem diversidade e esses impactos que eventualmente vão ter, né, na condução do concurso e na percepção dos candidatos e especialmente das candidatas. E aí eu trago uma outra questão, não só, por exemplo, uma banca da prova oral, mas desde a banca que prepara e organiza, da comissão organizadora do concurso. A gente nem sempre tem esse tipo de registro, né? Tem algumas pesquisas que a gente acaba captando essas informações por outras vias, mas quão plural são essas comissões, né? Para pensar o concurso a partir dessas perspectivas de democratização, né? Essa perspectiva de enfrentamento da desigualdade de gênero, de raça, desigualdades sociais, as questões regionais também, como você falou. Então, acho que a gente tem que pensar a representatividade do concurso em toda a sua fase, acho que nas bancas, fundamentalmente, mas também nas comissões de organização do concurso. Em relação às comissões de validação da autodeclaração racial, isso está normatizado, né? Pelo menos em relação à diversidade, né? A orientação em relação à diversidade. Tanto na portaria 4 de 2018, né, do Ministério da Economia, que normatiza os processos de heteroidentificação, como também na ADC, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade, número 41 do STF, em relação à lei de cotas no concurso público, em que já tem essa orientação, que já vem também desde uma orientação no caso das possibilidades de inclusão de heteroidentificação para as cotas no ensino superior, que é a DPF 186, já fala também, né, no parecer do relator, sobre a necessidade que essas comissões elas tenham diversidade, e aí tem algumas pontuações. Mas eu acho que é fundamental, a sua observação é totalmente pertinente e é um elemento que a gente tem pontuado, né, nas pesquisas e ainda tenho visto também nas discussões nas carreiras e nos órgãos também uma crescente atenção sobre esses aspectos que muitas vezes ficam invisíveis, né, para quem está acompanhando de fora, pesquisando ou como sociedade controlando o concurso. Então, às vezes nem quem está dentro da instituição não tem essas informações da forma tão explícita assim. Tatiana, não existe nenhuma iniciativa legislativa para tentar garantir uma diversidade nas comissões de avaliação? Do concurso, que eu conheço, só conheço essa regulação em relação às bancas de heteroidentificação racial, mas não conheço. Bom, o pessoal hoje anda meio tímido. Inclusive, né, sabe o que acontece? Até um debate recente que eu participei, aí a instituição falava assim, mas a gente tem poucas pessoas, né? Eu acho mulheres, eu acho que não cabe muito esse argumento, mas falando sobre a questão das pessoas negras em determinadas comissões. E uma solução para isso é trazer pessoas de fora. Então, tem concursos, inclusive na área do sistema de justiça, que você tem a presença de pessoas da OAB ou de outros que possam participar, né, também dessas avaliações. Então, também repensar isso.
Aí o que eu falo é assim, a gente não pode parar na dificuldade. Se a meta é ter representatividade e ter burocracias, processos mais democráticos, se tem alguma norma engessando, só pode ser pessoa da casa e com tal titulação e eventualmente você não tem isso, então a regra é que tem que ser mudada, né? É a gente se conformar com uma realidade que ele pode contribuir para resultados de reprodução da desigualdade. Então, Alexandre, você gostaria de falar, falar alguma coisa sobre esses dois comentários que eu fiz? Eu queria reiterar algumas questões, né, a partir principalmente do que foi levantado na fala do André. De fato, existe uma agenda de pesquisa aí que é muito relevante, né? A gente, considerando a importância que o concurso público tem no Brasil, né, para a constituição da burocracia brasileira, é surpreendente como a gente tem poucos estudos sobre concurso. E a gente precisa começar a entender mais. E, portanto, era o momento, né, esse ano intensivo de pesquisa que a gente teve produzindo esses textos, eram muitos os caminhos que a gente podia percorrer, mas a gente não dava conta, evidentemente, de percorrer todos. A gente precisou fazer escolhas. Tivemos material para fazer algumas coisas que não estão aí, mas tivemos que priorizar naquilo que talvez fosse mais relevante para o debate que vai ocorrer dentro da magistratura do trabalho, em torno do desenho do segundo concurso. Esse é o momento que eles estão agora. Eu tive no Tribunal Superior do Trabalho agora mês passado, apresentando os resultados desse estudo na escola, já para o conjunto, né, de magistrados que estão começando a pensar o novo concurso. Então, o impacto que ele pode ter fundamentalmente é o de conseguir garantir que o segundo concurso não repita equívocos, né, que foram cometidos pelo primeiro. E a gente precisa centrar, né, em torno dessas questões. Mas, evidentemente, existe muito material que permite outros tipos de análise. Existe muita oportunidade para se discutir esse concurso, outros concursos, e eu não tenho a menor dúvida de que esse é um tema muito importante para a gente tentar entender que tipo de pessoas o Estado brasileiro está recrutando, né, selecionando, e, portanto, que tipo de serviço público a gente vai ter no Brasil. Eu acho que daqui a pouco vamos ter que encerrar o nosso webinário, tá? Mas eu gostaria de fazer dois comentários, tá? Uma pergunta. A Tatiana ressaltou na fala dela que o número de candidatos aprovados negros não foi suficiente para preencher todas as vagas, tá? E, Tatiana, como assim eu estava vendo o perfil etário também, o perfil etário das pessoas que estão passando nesses concursos são de pessoas que já estão tempo, que finalizaram a graduação já há bastante tempo, há mais de 10 anos. Você não acha que a cota, a reserva de vaga nas universidades ainda vai impactar positivamente esses concursos? Assim, uma visão mais otimista que no futuro veremos mais candidatos negros, juízes, tal, e isso vai demorar mais tempo porque, pelo como vocês estão mostrando, o perfil das pessoas que passam o concurso público são pessoas que já fizeram várias vezes o concurso, né? Já estão ali. Então, quer dizer, não é imediatamente após a saída da universidade, demora um certo tempo. Então, era esse comentário. E aí eu também gostaria de também fazer uma pergunta também para o Alexandre, sobre propostas que vocês têm para o próximo concurso. Eu sempre, como o Alexandre está mostrando, é o perfil, né? Eu sinto na fala do Alexandre e de vocês, né? Uma crítica ao atual perfil da magistratura. E aí eu lembro e como poderíamos alterar esse perfil. Eu lembro que o concurso Itamaraty, né? Pelo menos não sei se ainda tem hoje, mas tinha bolsa, né, para candidatos se preparar para certos candidatos com determinado perfil, negros, pessoas com vulnerabilidade social, se preparar para o concurso. Você acha que esse poderia ser um caminho? Tá, essas são as perguntas para a gente mais ou menos encerrar, tá? Eu passo a palavra para vocês. Então,
as coisas ainda estão começando um pouco nas conversas sobre o que será o perfil, que alterações serão feitas, né, eventualmente, nesse segundo concurso nacional. Chamou a atenção da discussão, né, a partir da apresentação que a gente fez, que fundamentalmente duas foram as questões que calaram mais fundo na audiência, digamos assim. Uma é a respeito dessa tendência a um recrutamento endógeno, né? Então fica evidente pelo perfil do concurso que você fundamentalmente recruta servidores públicos e servidores públicos do judiciário, e em especial servidores públicos da Justiça do Trabalho. Portanto, você oxigena pouco a carreira por meio do concurso, e que isso é um elemento de preocupação. Você ter um concurso que pudesse atrair uma maior diversidade de perfis e, especialmente, né, desse uma oportunidade relevante para que advogados viessem integrar a carreira. E a segunda foi com a questão dos custos envolvendo o concurso, tá? Que advém, né, que é algo que, surpreendentemente, eles não tinham ideia. Foi muito surpreendente para eles. O que me surpreende, né? Mas foi surpreendente para eles que fosse tão caro obter a aprovação num concurso em termos, né, de investimento que você precisa fazer para ter uma aprovação. Então, acho que vai ser uma discussão relevante no processo de discussão para o segundo concurso, essa questão de como é que a gente garante um concurso que custe menos para o candidato, e acho que há espaço, sim, para discutir políticas como a do Instituto Rio Branco, né, de promoção à participação de grupos específicos envolvendo financiamento. Essa não é uma questão que está posta na mesa no momento ainda, mas eu acho que existe espaço e sensibilidade política para uma discussão desse tipo. Diana, André? Sobre a questão que você fala das cotas, eu acho que a nossa expectativa, né, que o avanço das cotas, né, nas universidades, ela se reflita, né, não só das cotas aí, acho que das universidades federais, né, da Lei 2.711, que esse ano completa 10 anos, né, mas outras iniciativas também em âmbito estadual, e própria democratização no acesso ao ensino superior, incluindo as universidades privadas, né, através do ProUni, Programa de Financiamento e outros, vão conduzir ao longo do tempo também que você tenha cada vez mais pessoas negras, mais pessoas de baixa renda participando desse concurso com possibilidade de sucesso. Então, eu acho que sim, isso tende a se fortalecer. Acho que isso também reforça a necessidade de a gente expandir o horizonte da implementação desse tipo de ação afirmativa, porque em relação ao concurso público, ela se encerra em 2014 ou 2024, daqui a 2 anos acaba a vigência, tanto da lei para o Executivo Federal, como também das resoluções no âmbito do sistema de justiça. Mas também, eu acho que a gente precisa ter essa expectativa desse sucesso nessa implementação do ensino superior, mas também calibrando essa política atual, né? Então, acho que sem essa calibragem, a gente vai acabar reproduzindo outros resultados como esse, né? De que você nem consegue preencher as vagas, não é específico desse concurso, é um concurso de alta concorrência, alta complexidade, a gente verifica bastante desse tipo de situação, mas há problemas que a gente tem identificado na execução da ação afirmativa que pode minimizar essas dificuldades e garantindo uma concorrência, vamos dizer assim, mais ampla e mais para os candidatos também que optam pela reserva de vagas. Isso é isso, tanto para candidatos negros como também para os candidatos com pessoas com deficiência, inclusive em alguns estados, algumas normativas também indígenas. Agora, quando a gente vai analisar esse
concurso, por exemplo, a gente não teve pouco candidato. São 2.000 candidatos. Né? Ao todo, tinham 3.500 pessoas das 13.000 que se identificaram como pessoas pretas ou pardas. Só que metade dos pardos não concorreu pela reserva de vaga. Optou por não concorrer, o que também já abre outra agenda de pesquisa, né? Porque esses pardos não optaram para participar da cota. Eu não me lembro quanto por cento desses 2.000 também estiveram ausentes, né, em relação aos concursos, mas isso mostra que tem um corpo, né? Eu estou falando de 2.000 candidatos para 26 vagas reservadas, né? Embora a gente saiba que os candidatos concorrem nas duas listas, né? Nas vagas reservadas e entre a concorrência. Então, mesmo assim, eu estou falando de 2.000 para 26 vagas. Né? O que é que cria? Quais são esses elementos que impedem que essas pessoas que têm uma qualificação mínima para participar do concurso, elas consigam progredir? Só na primeira fase passaram 268. Na primeira fase, 268 pessoas se declararam como negras, optantes pela vaga reservada. No final, a gente só teve 19. Então, que elementos, né, deixam essas pessoas ao longo do caminho? E a gente já identificou vários, no próprio livro a gente fala também sobre alguns desses elementos, não só nesse capítulo, né, que eu estou me referindo, da minha autoria, mas os trabalhos também, todos os trabalhos, eles acabam apontando, né, esse perfil de seletividade, quer seja no nível de preparação, nos custos do concurso, ou na trajetória laboral, né, de onde vieram esses grupos, ou na questão da endogenia, como já pontuado, ou também na própria forma como os concursos, ou tem uma análise sobre o perfil do que é cobrado no concurso. Né? Então, sobre que competências e habilidades são cobradas dos candidatos ao longo do período e como isso, né, acaba, nos deixa uma série de elementos para analisar como isso acaba refletindo também no perfil de candidatos que é selecionado. Então, acho que tem uma grande agenda de futuro, mas também de presente para a gente avançar essa efetividade desse tipo de política e da democratização do concurso de uma forma mais ampla. Aqui já me despeço e agradeço aos comentários do convite, convido a todos que nos assistem agora ou vão nos assistir a consultar a publicação e conhecer mais sobre esse trabalho. Obrigado, Tatiana. André, você gostaria de as últimas palavras? Então? Só agradecer muito a organização que o Danilo aqui trouxe para esse debate, agradecer muito a organização de todo o trabalho pelo Alexandre, a participação da Tatiana e todos os demais colegas, e dizer que estamos aí. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Tem muito mais debate, discussão, material, evidência empírica sobre todo esse processo do que a gente foi capaz de trazer para esse resultado final. Mesmo assim, tem muita riqueza ali, vale a pena dar uma olhada. Obrigado. Alexandre, gostaria. Então, obrigado, Danilo. Queria também agradecer a oportunidade que a gente teve aqui de apresentar o não escrito por trás do trabalho, né? A gente falou mais sobre o não escrito por trás do trabalho do que propriamente, né, apresentou o texto, porque o livro está publicado, está na internet já desde hoje, às 14h30, disponível para o público em geral. Então, fazer o convite a todos, né, que possam ler o trabalho, né, entrar em contato se quiserem, para a gente fazer outros debates, outras discussões. É uma agenda que nos interessa, né, tanto ao pessoal da área de justiça no IPEA, quanto, né, ao pessoal que trabalha na área de burocracia, né, para o qual esse é um tema relevante também, e a gente está aberto, né, para o diálogo em torno do tema. Vamos encerrar agora. Mais uma vez, eu agradeço aos apresentadores, à equipe de apoio do IPEA e as pessoas que estão nos assistindo aqui na audiência. Muito obrigado a todos e até o próximo webinário do IPEA.